Muito bem, lição número 1 do quarto trimestre, falando sobre a rebelião no universo perfeito. Como podemos explicar aquilo que aconteceu no céu? Como podemos explicar o que aconteceu no coração de um ser perfeito chamado Lúcifer? Logicamente, nós não temos explicações, são mistérios de Deus. Mas podemos dizer, pela leitura daquilo que nos é revelado, que houve ali uma ponta de orgulho. E hoje o assunto é quanto custa o orgulho? Quando uma tragédia acontece por falhas humanas, geralmente nós perguntamos, por que isso aconteceu? Por que esse trem bateu? Por que esse caminhão se desgovernou? Por que isso aconteceu dessa forma? Por que esse avião caiu? Nós sempre queremos uma explicação plausível. Nem sempre nós vamos ter. No plano espiritual, ao olharmos para o sofrimento do mundo, as tragédias, a violência, geralmente nós nos perguntamos por que Adão e Eva tiveram que fazer o que fizeram? Por que eles não evitaram tudo isso? A resposta pode ser que eles praticaram uma falha humana, eles tiveram uma falha humana. Mas como se eles eram perfeitos? Mas eles tinham um poder que todos nós temos, é o poder da escolha. Quiseram ser mais do que eram, porque a serpente implantou neles a semente do orgulho. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Se nós quisermos mais argumentos para a origem do mal, temos que regredir um pouquinho mais, até a origem celeste, quando a Bíblia diz por que Lúcifer era perfeito. E a pergunta era, por que um ser perfeito fez o que fez no céu? Foi por orgulho de querer ser igual a Deus, não em bondade, não em voluntariedade, nem em amor. Ele queria ser semelhante a Deus em poder. Pai, Filho e Espírito Santo. Somente eles conhecem os verdadeiros motivos desse mistério. No entanto, fica evidenciado que o orgulho e a teimosia de Lúcifer estiveram marcando o seu caráter, o seu poder de escolha. 2 navios colidiram no Mar Negro em 1986, arremessando centenas de passageiros para as águas geladas, causando uma enorme perda de vida. Quase todos perguntavam como é que isso pôde acontecer. 2 navios que tinham assim radares sensíveis à presença do outro. Mas como é que isso foi acontecer? A investigação mostrou que o acidente foi por falha humana. Os 2 comandantes sabiam da rota, mas nenhum deles quis dar o braço a torcer para desviar um pouco, porque cada um tinha o seu orgulho pessoal. Eles eram inimigos assim no mar. Eles haviam tido certas desavenças no passado e guardavam isso com um certo rancor. E na hora de estarem numa rota, nenhum deles quis ceder. Um pensava, o outro vai ter que se desviar. Se ele não quiser bater comigo, ele não é doido. O outro no navio pensava, ele também não é maluco, ele não vai bater comigo. E assim, os 2 comandantes orgulhosos levaram os 2 navios a colidir e com a perda de centenas de vidas, por puro orgulho. No plano espiritual, os danos foram irreversíveis, tanto no céu como na terra, e continua o mistério dessa queda provocada pelo orgulho, aliada à teimosia, liderada pelo livre-arbítrio. Orgulho, teimosia e livre-arbítrio. Esse trio é tremendo, pode levar as pessoas a ter grandes desastres emocionais ou sociais também. Pergunta número 4. Quais os danos causados por Lúcifer, tanto no universo como na terra? Vamos ao livro de Isaías 14, de 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste cortado e jogado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, dos lados do norte. Subirei para as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Que expressão tremenda que Isaías faz aqui, que declaração, que assim, descrição da pessoa de Lúcifer e do que ele fez usando o livre-arbítrio. Ele quis ser orgulhoso. As consequências do orgulho de Lúcifer e sua rebelião desequilibrou todo o universo, incluindo o nosso planeta. A harmonia universal se tornou ameaçada pela presença do anjo rebelde. Como lemos ontem, Deus não expulsou Lúcifer de imediato. Deu ainda muito tempo para ele, por causa do seu amor. Mas ele não quis se retratar em nenhuma das situações.
o perdão lhe foi oferecido, mesmo assim ele não aceitou, porque ele era orgulhoso. O reino de Deus é comparado ao Monte Sião, e o orgulho é comparado à Babilônia. Então, se nós pensarmos espiritualmente, Deus nos chama para o Monte Sião, para a Nova Jerusalém, para que as pessoas saiam de Babilônia, porque é símbolo do orgulho. Serei semelhante a Deus, me assentarei no lugar de Deus. Isso é orgulho. Então temos que tomar muito cuidado espiritualmente com aquilo que estamos seguindo ou servindo. Por isso, o nosso Deus, ele foi complacente com Lúcifer, ofereceu-lhe o perdão, mas ele não aceitou. E olha, Lúcifer foi o querubim cobridor, que ficava do lado do trono de Deus, e de tanto ver a glória do ser divino, do próprio Deus, ele invejou essa posição, invejou a posição de Jesus Cristo, como o comandante das cortes celestiais, e ele quis esse lugar para ele. Por isso, Ellen White escreveu no livro História da Redenção, página 18, o seguinte: Lúcifer no céu, antes de sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. O seu semblante era suave, exprimia felicidade. Uma luz especial resplandecia do seu semblante e brilhava em redor do seu rosto. Essa luz era muito mais visível nele do que em redor dos outros anjos. Lúcifer invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia unicamente a Cristo. E quando ele assumiu a posição de que era opositor de Deus, o orgulho tomou conta dele e ele não quis voltar atrás. Um oficial inglês que se revoltou contra o rei da Inglaterra, ele foi derrotado pelo almirante Nelson. E após ser capturado, ele subiu até o local onde estava o almirante Nelson, o almirante vencedor. E ele estendeu a mão para o almirante Nelson. O almirante Nelson sabia que esse homem era um conspirador. E ele percebeu que o inimigo estava com a espada ainda na sua bainha, ou no seu cinturão. O almirante Nelson apontou para a espada, não deu a mão para ele, disse: a sua espada, capitão, por favor. Então ele tirou a espada e deu para o soldado ao lado. Gente, Lúcifer não quis baixar as armas. Ele quis se opor a Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. E resolveu medir forças com Jesus. Levou a terça parte dos anjos, um exército maravilhoso de anjos. Acompanhou Lúcifer, comprou as suas ideias. Foram orgulhosos também. E mais uma vez, o anjo especial, ele recebeu a punição por causa do seu orgulho. No livro Deserto da Tentação, na página 12, Ellen White escreveu o seguinte: Satanás, que tinha sido um honrado anjo no céu, ambicionava honras mais exaltadas do que aquelas que Deus já lhe havia conferido. Queria ser mais exaltado do que Jesus Cristo. Ele se tornou ciumento de Cristo e afirmava que deveria ser exaltado com a mesma honra de Cristo. Era realmente um anjo poderoso. Tanto que para ele chegar nessa situação, ele reconhecia assim o seu potencial. Por isso que ele achava que deveria ser muito mais honrado, ou pelo menos semelhante a Jesus Cristo. E o orgulho derrubou Lúcifer. O orgulho é uma atitude terrível. Promete levar a pessoa lá em cima, mas acaba jogando a pessoa lá embaixo. Como disse Isaías, serás lançado ao abismo, e foi mesmo. Deus nos abençoe. Possamos vencer o orgulho pelo poder de Deus. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Toma-nos em tuas mãos. Tira, Senhor, essas situações negativas do nosso caráter, como o orgulho. Coloca a humildade de Jesus e nos dê um dia abençoado na tua presença, por Jesus. Amém. Deus abençoe, um beijo no coração, divulgue nosso trabalho e tenha uma bênção do Senhor nesse dia. Amém.